10 de março de 2026, estamos no 5º ano e no dia 15, desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os recebo para o relatório de situação. No relatório de hoje, quero adiantar logo, veremos muitas coisas bastante pró-ucranianas, pois os acontecimentos do dia de hoje foram em grande parte do lado ucraniano. O que tudo isso significa, veremos em seguida. E vemos o desenvolvimento de uma nova série de mísseis balísticos, que a Ucrânia agora também quer testar. E claro, no território russo. Também houve um anúncio interessante que analisaremos. Além disso, vemos um forte ataque aéreo com mísseis de cruzeiro Storm Shadow contra uma fábrica russa, que é incrivelmente importante para o Ministério da Defesa, assim como ganhos territoriais. E desta vez, do lado ucraniano, na área da sua ofensiva, assim como muitas outras coisas. Mas antes disso, eu diria que está na hora de chegarmos aos 75 mil inscritos. Isso já será 3/4 da meta alcançada. Vá em frente, junte-se ao War and Tactic, assim como muitos outros milhares de pessoas, também de forma gratuita. Então, não fique sozinho aí fora. Aliás, recebi um e-mail. Me pediram para mandar um abraço para alguns camaradas e faço isso com prazer. Quero mandar um abraço aos camaradas do Batalhão de Granadeiros Blindados 212 de Augustdorf, que integram a comunidade War and Tactic e acompanham meus relatos diariamente. Naturalmente, nunca durante o serviço. Vocês são essenciais para o exército e especialistas em combate de armas combinadas. Sem os reis, nossa infantaria, nada funciona aqui mesmo. Obrigado pelo serviço, continuem assim. Um ataque aéreo atingiu a fábrica Kremniel em Briansk, uma empresa da indústria bélica russa que produz microeletrônica para sistemas militares. A instalação é considerada um fornecedor extremamente importante de componentes eletrônicos, que são usados, entre outras coisas, em sistemas de armas e equipamentos militares. O grupo é extremamente importante para a Rússia, por isso cerca de 90 a 94 ele abastece grande parte da indústria bélica russa. A fábrica produz componentes para mísseis Iskander, sistemas antiaéreos de tanques e drones, e hoje foi atingida por mísseis de cruzeiro. Eu presumo que esses foram Storm Shadows. Depois disso, assisti ao vídeo mais algumas vezes e consegui pausar em um quadro. Porque os mísseis de cruzeiro disponíveis para a Ucrânia já são bem limitados, por isso esse quadro aqui se parece muito com um Storm Shadow. Atualmente, não há uma confirmação oficial sobre isso, ou seja, sobre o uso dos mísseis de cruzeiro Storm Shadow, mas sim de que esse ataque foi realizado pela Ucrânia. Vou ser sincero, vocês estão vendo, não somos cegos nem burros. É claramente um míssil Storm Shadow, não um Flamingo, como alguns disseram. De vários canais russos, estão chegando atualmente relatos agitados sobre ataques ucranianos na região de Uliápoli. Isso é interessante, pois ocorre uma ofensiva ucraniana. Para quem chegou agora, confira rapidamente. Esta aqui é uma linha de defesa ucraniana, que passa mais ou menos por aqui. Depois há uma segunda, que passa aqui embaixo, que caiu em mãos russas em setembro de 2025. Os ucranianos então perderam a área ao redor e agora estão tentando reconquistar pedaço por pedaço para justamente alcançar essa linha. As 3 tentativas de avanço são uma por Ternov, passando pela colina 161, depois aqui pela colina 167, assim como aqui em Haibene, pela colina 134. E o que também vemos agora é que ultimamente não houve realmente mais avanços. Acho que há 2 ou 3 relatórios já comentei que aqui as coisas estavam meio paradas. Agora também vemos que os ucranianos não conseguiram conquistar nenhuma dessas 3 colinas até agora. O que eles estão tentando agora é, como dá para ver, avançar aqui no meio, entre as colinas fortemente fortificadas. Estamos vendo agora combates aqui em Novogorivka, que estão sendo relatados por canais russos. Antes do avanço, teria havido um ataque de artilharia às posições russas na área de construção. Segundo relatos, unidades ucranianas avançaram quilômetros e alcançaram a fronteira de Zaporizhzhia. Até agora, as informações são de fontes russas e não podem ser confirmadas independentemente. Quando os russos admitem algo assim, praticamente reconhecendo um ganho do outro lado, isso tem peso significativo. Por isso também levei a declaração ao pé da letra. Disse até a fronteira de Zaporizhzhia, que passa por aqui.
Dá para ver facilmente no mapa, aqui passa a fronteira e aqui estão os primeiros combates, praticamente já na oblast vizinha. Por isso, marquei a localidade como controlada pelos russos por precaução e como zona cinzenta, já que a batalha não acabou e ainda não há vencedor no local. Mas vemos que agora está avançando novamente após uma breve pausa. Como está a situação das localidades aqui ainda não está claro. Ainda não há realmente nenhuma comprovação sobre a situação em Stepov, assim como em Berezov. Tudo isso são apenas especulações, por isso toda essa área ainda está em uma zona cinzenta. Eu levo isso muito a sério quando se trata de mudanças na linha de frente, independente do lado. Agora, alguns podem se perguntar, é claro, por que os ucranianos não atacaram logo pelo meio, em vez de tomar os morros com tanto esforço? Bem, existem várias opções para isso. Por um lado, é preciso conquistar as colinas, pois elas são naturalmente posições mais elevadas. De lá, é possível fazer melhor reconhecimento, oferecer melhor proteção e também defender de forma mais eficiente. Essas posições são mais fáceis de manter. Principalmente esta área aqui é muito atraente para os ucranianos, porque há muitas localidades aqui. Por meio dessas localidades e estradas que passam por aqui, é claro que também é possível fazer o abastecimento. Novas unidades podem ser enviadas para essa frente. Novas rotas de suprimento podem ser estabelecidas. É claro que também se pode defender melhor essa área do que um campo aberto. Por isso, essa rota de ataque é atraente, pois liga a linha de frente ucraniana ao seu objetivo, conectando essas rotas e linha de defesa abaixo. E além disso, o que também é claramente visível aqui, há um corpo d'água passando por aqui, ou seja, uma barreira natural contra possíveis novos ataques russos que tentem bloquear essa direção aqui. Se você controlar isso, terá um ganho muito grande. As outras duas opções, que considero piores, mas ainda boas, são essas duas rotas. E aqui no meio, sempre é um pouco perigoso. Você fica entre duas posições russas, obviamente, fortificadas, em ambos os morros. Ou seja, você está sempre sob observação, sempre sob ataque. E, claro, não se pode esquecer que, mesmo que a Ucrânia conquiste este local aqui, será difícil mantê-lo abastecido continuamente. Tudo isso aqui é, naturalmente, campo aberto, são campos, quase não há caminhos ou estradas bem pavimentadas, ao contrário das outras três direções de ataque, o que significa que, claro, é difícil. Mas um ataque assim pode, claro, dividir um pouco os russos aqui. Se quiserem reforçar de um lado ao outro, como os russos fazem criando posições intermediárias, isso fica mais difícil, pois exige desvio maior. Esta estrada aqui, que serve como via de ligação, poderia ser controlada pelos ucranianos, pelo menos pelo ar, se eles conquistarem este local, o que naturalmente dificulta ainda mais os movimentos russos. E pelo fato de que eles terão mais dificuldade para abastecer, assim como para trazer ou trocar reservas, isso pode dar uma vantagem para os ucranianos. Para então conquistar as duas colinas, aqui no final, a partir da casa de confronto, é claro, também atacar pelos flancos, o que não se pode esquecer. Então, muitas possibilidades, muitas opções. Mas como eu disse, não vamos ser tão otimistas agora. Vamos primeiro ver como a luta continua aqui e depois faremos uma nova análise sobre isso. O designer-chefe da empresa Firepoint, Denis Stillerman, revelou vários detalhes sobre um projeto ucraniano de mísseis balísticos planejado, chamado FP-7 e também FP-9. Você sabe como é. FP-5 é a designação oficial para o míssil de cruzeiro Flamingo. Depois ainda existem FP-7 e FP-9. Essas são as designações para dois mísseis balísticos de diferentes alcances que nós já analisamos há cerca de meio ano. A FP-7, portanto, está prestes a passar por um teste prático e deverá ser testada em breve contra alvos em território russo. A base do desenvolvimento é uma variante modificada de um míssil S-300, compatível com plataformas de lançamento existentes. Após a integração aos sistemas de radar existentes, esse conceito poderia, no âmbito do projeto Freya, também se tornar parte de um futuro sistema de defesa antimísseis ucraniano. Os desenvolvedores dizem que os novos mísseis serão bem mais baratos que os S-300 originais, graças ao design e à produção simplificados e ao uso de tecnologias modernas. Ao mesmo tempo, o FP-7 também deve ser considerado uma alternativa de baixo custo ao ATACMS. O alcance é informado como sendo de até 300 km, dependendo da carga útil.
A ogiva deve ser maior que a do Atacams, enquanto o míssil pode custar até 2,5 vezes menos, segundo os desenvolvedores. Isso é realmente impressionante, se for verdade, pois isso indicaria que os ucranianos capturaram um míssil russo, o melhoraram e adaptaram para outro uso. E ainda por cima, ela é mais barata de fabricar do que as contrapartes russas e americanas, que supostamente têm o mesmo efeito. Mas uma produção de mísseis assim não surge do nada, é claro. Por isso, a Ucrânia tem programas em andamento com vários países ocidentais para produção e desenvolvimento, que possivelmente também influenciaram o desenvolvimento da FP7 e da FP9. No caso da FP7, ao contrário de outros projetos como o míssil Flamingo, não há problemas de gargalo, especialmente na fabricação do motor, já que ele é conhecido e não precisou ser desenvolvido do zero. Segundo os desenvolvedores, o primeiro uso em combate da FP7 é esperado antes do verão de 2026. Ao mesmo tempo, a empresa desenvolve o míssil balístico FP9, de alcance bem maior. Ela deverá alcançar um alcance de até 800 quilômetros e atualmente ainda está em fase de desenvolvimento. Em especial, o motor está sendo finalizado neste momento. Os testes iniciais estão previstos para o início do verão. Desenvolvedores afirmam que a FP9 será mais difícil de interceptar. Enquanto um míssil russo Iskander-M atinge 800 metros por segundo, a FP9, segundo o planejamento atual, pode chegar a 1.200 metros por segundo. Os desenvolvedores buscam que cerca de um quarto dos mísseis atravesse a defesa antiaérea em Moscou, onde mísseis de cruzeiro e drones costumam ser interceptados. Acredito que eles deveriam agir mais rápido, já que a Rússia amplia constantemente a defesa antiaérea em Moscou, tornando a capital mais integrada ao anel de proteção. Relatos indicam que os italianos podem fornecer novamente 1.025 sistemas de defesa antiaérea à Ucrânia. Trata-se de uma plataforma de defesa antiaérea autopropulsada, da época da Guerra Fria, equipada com até 4 canhões automáticos de 25 milímetros e especialmente adequada para combater alvos lentos, como drones. Segundo informações atuais, a entrega pode envolver várias baterias desses sistemas, mas o número exato ainda não se sabe. No entanto, especula-se que veículos suficientes poderiam ser fornecidos para até 3 baterias de defesa antiaérea. Não há confirmações oficiais, pois a Itália não divulga detalhes de seus pacotes de ajuda militar. A plataforma não é totalmente desconhecida para a Ucrânia. A Itália já havia fornecido veículos baseados no Citan 25 anteriormente, mas sem o seu equipamento de defesa antiaérea. Esses veículos foram usados como transportadores blindados de pessoal baseados no M113. Se versões completas de defesa antiaérea forem entregues, poderão ser usadas principalmente contra drones Shahed. Isso seria, é claro, muito econômico, porque eles operam com seus canhões de tiro rápido e assim podem atingir alvos pequenos e lentos. Embora mísseis antiaéreos caros também possam fazer isso, isso acaba encarecendo bastante, como vemos, por exemplo, no Irã. Dentro das primeiras 100 horas, tanto os países vizinhos quanto os Estados Unidos desperdiçaram cerca de 4 bilhões em mísseis antiaéreos para derrubar drones baratos. O presidente ucraniano Zelensky disse que 3 equipes de especialistas ucranianos foram enviadas ao Oriente Médio para resolver esse problema. Eles trabalham atualmente no Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, devido ao interesse desses países na experiência ucraniana contra drones iranianos Shahed. A cooperação está, naturalmente, relacionada ao chamado Acordo de Drones, proposto pela Ucrânia, no qual Kiev compartilha suas experiências práticas e tecnologias de defesa contra drones com parceiros. Em troca, a Ucrânia continua levantando a questão de mísseis antiaéreos adicionais. São principalmente mísseis interceptadores PACT-2 e 2. Um para sistemas Patriot, essenciais na defesa contra ataques com mísseis. E com isso, agradeço a todos os assinantes, membros do canal e a equipe das Algas. Fico feliz que você esteve conosco novamente hoje. Um agradecimento especial vai para os convidados em destaque, especialmente para Jo Meyerhofer. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Até o próximo Boletim de Situação.